Doutor Cristiano, nosso presidente, estamos no ar. Já estamos ao vivo, pode iniciar, tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. É um enorme prazer estar aqui participando mais uma vez de um evento da OAB, um evento importante organizado pelo amigo Genilton. É um prazer receber a todos, desembargador André Fontes, doutora Ana Basílio, minha colega e presidente da Comissão de Prerrogativas aqui de Campos, Isabela Fernandes, e todos os demais presentes e todos aqueles que estão nos assistindo, né? Tenho certeza que o evento vai se desenrolar de maneira extremamente produtiva, como sempre são os eventos organizados pela OAB, em particular os eventos organizados pelo Genilton. Eu dou mais uma vez uma boa noite a todos e desejo um excelente evento. Passo agora a palavra para a doutora Ana Basílio. Muito obrigada, querido presidente Cristiano. É uma honra para todos nós estar aqui nesse evento, dividindo a mesa virtual com o querido presidente Cristiano Miller, que faz uma belíssima gestão na nossa OAB de Campos, sempre patrocinando e apresentando para toda a advocacia eventos de altíssima qualidade. Aliás, Genilton, nós temos que cobrar do presidente Cristiano ele fazer um evento para ele falar de processo civil, das alterações recentes, porque Cristiano é um grande professor. Eu também queria fazer uma saudação muito especial à querida Isabela, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Campos, e eu sou uma grande fã do trabalho que ela faz um trabalho maravilhoso na defesa da advocacia nesse período tão difícil de pandemia, nesse período em que todos fomos extremamente abalados na nossa profissão pela impossibilidade de socialmente conviver, de trabalhar normalmente. E, nesse momento, as prerrogativas sofreram muito. E a nossa presidente da Comissão de Prerrogativas de Campos fez um trabalho primoroso e continua fazendo, porque a pandemia também ainda não acabou, né, Genilton? Queria cumprimentar o professor André Fontes, desembargador. Eu falei professor de propósito, porque é o título que ele fica mais feliz da gente enaltecer. Mas é o desembargador federal André Fontes, que, antes de mais nada, é professor, e professor das mais variadas matérias, né? E sempre prestigiando, o André Fontes sempre prestigiando a advocacia, prestigiando os eventos da OAB, das subseções da OAB, é um grande aliado da advocacia. Queria fazer uma saudação ao nosso professor Francisco, que nos dará hoje, sem dúvida nenhuma, uma belíssima aula, e ao Caio Mirabelli, que é presidente de uma comissão importantíssima da nossa seccional do Rio de Janeiro, né, que é a Comissão de Aspectos Políticos e Econômicos, e que também tem feito eventos extraordinários para toda a advocacia, são eventos primorosos. Eu queria agradecer a todos a honra de estar aqui participando nessa mesa e passarei, então, agora a palavra para o querido Genilton, que é o nosso grande organizador, aquele que idealizou esse evento maravilhoso. Genilton, a palavra é sua. Obrigado, doutora Ana Tereza. Obrigado também a todos. Faço minhas as suas palavras e dizer, a doutora Bruna está lá no cantinho e a senhora acabou não citando porque ela está escondidinha. Não estou vendo, é que eu estou no É celular, que eu tive um verdade. problema no computador. Ana, É. prazer em Bruna, revê-la. Bruna, que alegria, você desculpa. Agora eu estou te vendo. Olha só, a querida Bruna Leone está aqui. Um beijo muito grande, uma honra enorme estar aqui com você, querida Bruna. Eu não estava te vendo, que eu estou no celular. Meu computador deu um problema, eu só consegui entrar com o celular, aí a tela é restrita. Mas recebo o meu mais carinhoso e efusivo beijo e alegria de estar junto com você nessa mesa virtual. A honra é toda minha, doutora Ana. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui na companhia de todos vocês. Obrigada.
E eu devolvo a palavra à doutora Ana para ela conduzir os trabalhos. Eu vou passar a palavra para a nossa querida presidente da Comissão de Prerrogativas de Campos. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse evento. Gostaria de agradecer imensamente a Ana Tereza Basílio pelo convite, ao Cristiano Miller, ao Dr. André Fontes, ao Francisco Sancler, Rafael Alves, Caio, Bruna Leone e ao organizador Genilton. E tenho certeza que iremos assistir hoje importantes palestras aqui nesta noite, mas para adentrar o tema da administração pública, gostaria de fazer uma relação muito breve com a OAB, como conselheira da 12ª subseção e presidente da Comissão de Prerrogativas, a importância da OAB como prestadora de serviço público, seguir os princípios que regem a administração pública, em especial os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Encerro aqui a minha fala, volto para a doutora Ana Tereza, que conduzirá a noite. Obrigada, querida Isabela. Muito bem lembrado os princípios constitucionais que regem a todos nós e regem a nossa OAB, né? A nossa autarquia com natureza jurídica especial, segundo o Supremo. Vamos passar, então, agora a palavra para a sua saudação. O Rafael eu não mencionei na minha fala também, eu não estou vendo o Rafael, ele já está aqui com a gente? Rafael... Está tendo problema com o ingresso na sala, me parece, né, Eugênio? O Rafael é o procurador-geral de Nova Iguaçu, é um colega que conhece profundamente direito administrativo. Mas daqui a pouco ele se junta a nós. Eu vou passar agora a fala ao queridíssimo Caio Mirabelli, nosso presidente da Comissão de Ciências Políticas e Econômicas da seccional da OAB-RJ, para sua saudação. Caio. Boa noite a todos. É sempre uma honra palestrar com colegas de profissão. E eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade de estar palestrando na subseção de Campos dos Goytacazes, ao presidente que eu estou conhecendo hoje, que é o doutor Cristiano Miller. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Campos dos Goytacazes é um município que mexe muito com o meu coração, com o meu emocional, porque na minha infância eu passava muitos feriados e férias final do ano em Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itapapuana, Bom Jesus de Itapapuana, os municípios vizinhos. Então, é uma região que aquece meu coração com boas lembranças de infância. Quero também agradecer a presença da presidente da Comissão de Prerrogativas, a doutora Isabela Fernandes, estou lhe conhecendo hoje. É uma honra estar lhe palestrando com a doutora, que apesar de eu estar lhe conhecendo hoje, mas o seu trabalho passa os limites da sua subseção. A doutora tem um nome muito positivo na defesa, na atuação, na luta pelas prerrogativas da advocacia, e tem uma forma muito positiva por ser uma guerreira nessa área, por defender os interesses da advocacia, que, infelizmente, vivemos numa época que não estão respeitando muito o advogado. Então, o seu trabalho é fundamental, principalmente na época que nós vivemos. Então, é uma honra estar lhe conhecendo e estar dividindo a mesa com a doutora. Também quero aqui sempre reverenciar a doutora Ana Tereza Basílio, porque a doutora Ana Tereza Basílio, além de ser a nossa vice-presidente da seccional, é a minha colega de palestras, já é a 10ª palestra juntos que fazemos em 2 anos, ininterruptos. E também, para quem não sabe, a doutora Ana Tereza Basílio
é madrinha do meu livro de Economia e Ciências Políticas, o Neotrabalhismo Brasileiro, e junto com ela lançamos o livro na Seccional do Rio de Janeiro em 2019, lançamos na OAB Rio Grande do Sul e Espírito Santo no ano de 2020, esse ano lançamos na OAB Piauí, é a madrinha da obra, é a madrinha do livro, é a madrinha da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Seccional, uma das principais mentoras, a dona da ideia, foi a doutora Ana Tereza Basílio, quando ela teve um insight, uma das nossas palestras, e defendeu a ideia da gente começar a ensinar o beabá de economia e ciências políticas sem romances ideológicos partidários, sempre defendendo uma linha de atuação acadêmica, educando, ensinando, dando várias vertentes de conhecimento para os telespectadores e estudantes terem a oportunidade de escolher a sua vertente ideológica, partidária, política, ou nenhuma vertente, mas que essa pessoa tenha capacidade técnica e educacional de escolher um caminho. Também quero aqui reverenciar o nosso desembargador federal, André Fontes, porque além de ser autoridade do Estado, ele, além disso, ele foi meu professor na universidade, quando eu era estudante de Direito, e atualmente o desembargador André Fontes é membro, consultor especial da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro, e o professor André Fontes, por ser uma mente brilhante no mundo acadêmico, e uma pessoa excepcional no social, e uma pessoa muito sábia, eu procuro sempre lhe consultar atualmente antes de tomar alguma decisão, porque a experiência de vida, a sapiência dele é fenomenal, e nós temos que aproveitar os seus frutos positivos para a nossa comissão. Eu amo o André Fontes, foi meu professor, é o meu consultor da comissão, é o meu orientador, é uma pessoa de referência na minha vida. É sempre uma honra, mestre, estar palestrando com o senhor. Também quero aqui parabenizar a membra da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio, a doutora Bruna Leone, é integrante da nossa comissão, fortalece a nossa comissão, traz bons frutos e desenvolvimento para a nossa comissão, e é a nossa primeira palestra juntos aqui. Então, fico feliz de estar trazendo uma colega de comissão para palestrar junto comigo. Estou emocionado em falar da doutora Bruna, que até meu webcam deu uma rebolada aqui. E também, por último, eu preciso agradecer a duas pessoas. Eu preciso aqui reverenciar o doutor Genilton Castilho, que o doutor Genilton Castilho é um dos meus padrinhos na OAB, é o que me colocou como um dos palestrantes na seccional, também é meu orientador, é meu conselheiro, me ajudou muito na formação e na criação da Comissão de Ciências Políticas e Economia, me ajuda muito na divulgação e desenvolvimento das palestras. E o doutor Genilton Castilho está me ajudando a trazer para o Brasil um organismo internacional chamado Frente Cívica Internacional. A Frente Cívica Internacional ela foi criada em Portugal, Cabo Verde, Angola, reúne juristas desses países, desses continentes, que lutam pelos direitos humanos, pelo Estado democrático de direito, pelos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, e luta de forma intransigente, aguerrida, pela proteção e preservação da dignidade da pessoa humana. E o doutor Genilton está me ajudando a fazer o jantar, que será realizado no dia 24 desse mês, 24 de setembro, às 19 horas, no Hotel Lagueto, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Todos estão aqui convidados. Doutora Ana Basílio já confirmou presença, doutor André Fontes já confirmou presença, e vai ser o primeiro evento internacional no Brasil da Frente Cívica, onde um dos nossos embaixadores, o doutor Léo da Silva Alves, que é um jurista brilhante, que já fez palestra junto comigo, doutora Ana, vai mostrar os princípios desse organismo
e como a gente vai consolidar no Brasil, junto com a doutora Ana, junto com o André Fontes, junto com o Genildo Castilho, junto com o doutor Ricardo Menezes da CARD, junto com o presidente Luciano Bandeira, nosso presidente da seccional. Vai ser mais um evento fantástico, que será o evento do ano, já me arrisco a dizer que será o evento do ano. E, por fim, preciso reverenciar o professor Francisco Sancler. Francisco Sancler, apesar de ter um nome lindo, mas a beleza do nome dele ultrapassa o RG e o CPF e alcança o mundo acadêmico. O professor Francisco Sancler é um dos maiores especialistas em direito administrativo, não só do Rio de Janeiro, como desse país, do Brasil, que fortalece a advocacia com seu brilho, que fortalece o academicismo com sua oratória e sua capacidade técnica e que honra muito nossos advogados, mostrando a sua competência profissional e eficiência. Meu novo amigo, estamos conversando quase que todo dia, porque temos projetos aí grandiosos, já estamos aqui bolando aos poucos, juntos, e vamos caminhando. É um irmão que o universo me deu. É uma honra estar palestrando com o professor Sancler pela primeira vez. Não vou me alongar muito, porque como a doutora Ana já me conhece, eu não gosto muito de falar horas, muito de palestra. Eu costumo falar um pouquinho e costumo ser um pouquinho curto, um pouquinho objetivo, mais ou menos polêmico. Então, não vou demorar. O que eu quero muito falar aqui é que a palestra de hoje, quem estiver assistindo vai aprender um pouquinho de direito administrativo, porque vai entender sobre a função dos entes federativos, vai entender a função da administração pública direta e indireta, vai entender como é que se conecta a administração pública direta e as suas relações com os órgãos públicos, vai entender como é que a administração pública indireta tem relações com as entidades. Para quem não sabe, entidades envolvem autarquias públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Para quem não sabe, os órgãos públicos envolvem ministérios, secretarias. Então, isso tudo será abordado aqui. Vai aprender um pouquinho de economia, porque a administração pública, máquina pública, envolve dinheiro do contribuinte, envolve dinheiro público para movimentar, para aumentar, para diminuir, para se desenvolver. Vai aprender também um pouquinho de ciências políticas, porque a gente vai ver nessa palestra de hoje como é que as vertentes ideológicas defendem o tamanho da administração pública. Eles vão perceber como é que o liberalismo vê a administração pública, ele vai perceber como é que o socialismo vê a administração pública, ele vai perceber uma série de coisas aqui. Antes de eu prosseguir, todos conseguem me ouvir bem, numa boa? Sim. Então, eu vou prosseguir. Bom, o que eu queria dizer sobre o tema de hoje é que, para um país gerar desenvolvimento econômico, o governo deve investir em educação, saúde, infraestrutura, segurança, defesa nacional, diplomacia, justiça, meio ambiente. Uma das formas do Estado acelerar o crescimento econômico do país é ter uma administração pública direta com o mínimo necessário de órgãos públicos. E uma administração pública indireta que tenha também o mínimo necessário de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. E também é importante ressaltar que o governo que administra o Estado é um ente jurídico. O governo é formado por políticos e partidos políticos que venceram uma eleição para administrar a máquina, o Estado, gerenciar a administração pública. Então, é importante ressaltar que o Estado, via governo, deve investir e desenvolver setores econômicos estratégicos
como telecomunicações, mineração, energia e sistema bancário. Ou seja, o Estado deve promover serviços públicos de qualidade, serviços públicos que possam contribuir para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, mas também deve investir em alguns setores estratégicos que gerem lucros. Setores econômicos não estratégicos, como, por exemplo, indústria farmacêutica, alimentícia, automobilística, têxtil, o Estado não deve investir, sendo tarefa exclusiva da iniciativa privada. A administração pública deve desburocratizar, deve diminuir a tributação para despertar o empreendedorismo, a inovação, o investimento da iniciativa privada nos setores econômicos não estratégicos. As funções das autarquias e fundações públicas, determinadas por lei, que forem extintas, deverão ser executadas diretamente pelos órgãos públicos. Exemplos: as funções das agências reguladoras, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo, deverão ser executadas ou deveriam ser executadas pelo Ministério de Minas e Energia, por exemplo. Então, antes de eu finalizar a minha fala, eu fiz aqui, de forma respeitosa, um pouquinho de provocação acadêmica, filosófica. Eu estou jogando aqui minhocas pedagógicas para a gente debater ao longo do evento sobre qual deve ser o tamanho do Estado, máximo, médio, mínimo, qual deve ser as prioridades do Estado. Serviços públicos somente? Serviços públicos puxa para a economia ou fica com economia máxima, economia mínima? Qual devem ser as atribuições realmente das autarquias e fundações? Devem ficar presas às leis? Ou a gente pode começar a pensar num outro modelo de autarquias e fundações? A gente começar a pensar num novo modelo de empresas públicas e sociedade de economia mista? A gente começar a pensar, repensar o Estado e começar a olhar para o futuro com mais esperança. Então, encerro minha fala aqui com essas provocações. Odeio encerrar assunto, eu gosto de abrir tudo para ver aonde que a gente caminha e como o direito, a política e a economia são ciências humanas e sociais, não existe matemática, não existe exatidão. 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 10, pode ser 0, pode ser 1000. E estou ansioso para ouvir os comentários aqui da doutora Ana, do professor André Fonte, do professor Sancler, para a gente aprofundar os assuntos. Gratidão pela oportunidade de palestrar no OAB Campus de Goitacazes. Gratidão por estar com todos vocês. Encerro minha fala ansioso pela fala dos meus colegas. Boa noite a todos. Muito obrigada, querido Caio, presidente da nossa comissão de estudos políticos e econômicos, sempre muito preciso e muito adequado nas suas colocações e nas suas ideias. E nas suas provocações também, sempre muito inteligente. Eu vou passar a palavra agora para o querido desembargador André Fonte para responder, né? Depois os nossos dois outros palestrantes também terão essa oportunidade, as provocações aqui do querido Caio Mirabelli. Desembargador André Fontes, a palavra é sua. Obrigado, doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio de Janeiro. Eu deixo aqui o meu abraço afetuoso para o presidente Cristiano Miller, para a doutora Isabela Fernandes, doutor Francisco Sancler, e para a doutora Leone. E eu, especialmente, gostaria de registrar aqui a minha satisfação, doutora Bruna Leone, desculpe, falei Leone, mas é a doutora Bruna Leone, e a minha satisfação
o nosso presidente Caio Mirabelli, primeiramente pela iniciativa visionária de criar uma comissão que atravessa a rua, sai da faculdade de Direito e acede à Faculdade de Economia e à Faculdade de Ciência Política. Eu iria até mais além, a Faculdade de Administração Pública, que hoje algumas faculdades têm, como a Unirio, Faculdade de Administração Pública. Uma iniciativa única na Ordem dos Advogados do Brasil, que tradicionalmente é uma instituição jurídica e que nunca percebeu, teve um papel mais político do que qualquer outra instituição jurídica do nosso país. Bem, como era de se esperar, um visionário, um homem muito adiante do seu próprio tempo, como aconteceu com grandes personalidades, o nosso presidente Mirabelli traz para nós aquilo que eu chamaria de verdadeiros desafios. Ele tem razão. Mais uma vez, uma administração pública emperrada na burocracia, com um nível de interesse no seu próprio aperfeiçoamento limitadíssimo, que não consegue inovar. E mais do que tudo, é enjaulada numa burocracia que não tem precedente na história do país. Eu vou lembrar a ele que há 50 anos a fiscalização era feita manualmente. Os fiscais iam de porta em porta. Os cobradores de impostos iam de porta em porta. O Brasil dependia da mão de obra de servidores que se dedicaram, mas sem nenhum controle. Havia, sim, burocracia, mas não controle. E hoje, nós temos setores de nosso país altamente desenvolvidos. Vou dar alguns exemplos. Que a própria Ordem dos Advogados do Brasil aqui é vinculada. Os escritórios de advocacia do nosso país parece que estão em outra realidade, em outro mundo. Estão no século XXI, com estruturas modernas, com a funcionalidade indiscutivelmente atualizada e preocupada com o futuro. Mas nós ainda estamos a examinar papéis na administração pública. Nós ainda temos arquivos de papel. Nós ainda temos a burocracia. E nada disso tem ajudado o nosso país. Vejam, as leis mais modernas que nós tivemos são leis para controlar os controladores do dinheiro público. São leis burocráticas. Não são leis que aperfeiçoam o sistema administrativo. O que nós temos que ter ainda hoje, trabalho manual feito por servidores, algo que é incompatível com a função pública. A função pública é baseada no princípio da legalidade. A legalidade significa conhecimento das leis para ser aplicado. Só algumas funções estarão a exigir a legalidade, porque um funcionário de uma administração pública que realiza trabalho meramente manual ou burocrático não está a atender o princípio da legalidade. Ele não está a executar a legalidade, ele não conhece. Ele não está com a legalidade introspectada em seus pensamentos. Mas poderíamos dizer a terceirização seria o termo mais correto, incrementada na administração, muito contribuiu. Eu digo, é verdade.
é verdade. Mas isso não impediu do aumento de servidores, ainda hoje, nas repartições públicas. Vou dar um exemplo. Há universidades hoje no Brasil que têm mais professores do que certas turmas. Nós temos áreas no setor público sem nenhuma utilidade, com uma quantidade enorme de servidores públicos e que são mantidos por um regime jurídico emperrado que tem todos os objetivos de proteção do servidor, mas proteção para atender o serviço público e não como condição em si mesma de proteger o próprio servidor. O servidor tem a estabilidade por conta do serviço público. Toda a estrutura administrativa de controle é em prol do serviço público. Por que nós dizemos essas coisas óbvias? E se nós verificarmos hoje na Justiça, toda atividade burocrática não tem nenhuma correlação com o desempenho da administração. São problemas estruturais. Discussão sobre aumento de servidor, discussão sobre documentos que não foram entregues aos administrados, licitações que sofreram a mácula da corrupção. Nós estamos hoje com uma administração desprovida, desconectada da sua finalidade, que é atender o nosso Estado e a sociedade brasileiras. E o que é pior, as mudanças que fizemos foram mudanças de acréscimos de dinamismo eletrônico, de supressão de alguns arquivos, mas nós continuamos com as mesmas despesas, acrescentadas agora com as novas consequências atuais, como computadores, equipamentos mais modernos, mas as despesas com o pessoal, com as pensões, a falta de eficiência na administração continuam. Alguém diria, mas não é da natureza da administração essa burocracia? Eu acho que não. Que a burocracia existiria é para a funcionalidade da administração, mas não para impedir o seu curso, para o seu funcionamento. Quando um servidor precisa de um computador, ele encaminha um ofício para a chefia e que esse ofício vai, desce, sobe, até chegar à aquisição. Mas não se verifica quantos computadores são necessários daquela repartição, por exemplo, naquele ano, naquele mês. Às vezes, uma mesma repartição recebeu mais computadores que a outra repartição que não tem computador nenhum. E nós estamos preocupados somente se o procedimento de aquisição do computador foi correto. Eu vou dar um exemplo. O presidente do tribunal, e a ordem era implementar o PJE, o processo judicial eletrônico, expressão totalmente imprópria. Nós decidimos que não iam fazer isso. O PJE era caro, oneroso, portanto, demasiadamente oneroso, não funciona. Os advogados reclamam todo o tempo, vive a dar problemas. Quando cheguei ao tribunal, chamei a atenção disso. Havia programas gratuitos e disseram para mim que eu estava fora da realidade. Que a minha decisão era equivocada e que eu era um novato dando opinião em coisas já consolidadas. Fui presidente por 2 anos. Em menos de 2 anos, implementei um programa gratuito que os advogados não têm reclamado, que é o EPROC. E que funciona. Em 2 anos, nós que não tínhamos servidores deficientes
porque não havia banheiros. Consertamos banheiros de forma simples, adaptando, e hoje os servidores não são mais discriminados. Isso foi feito uma decisão administrativa simplória. Alguém dirá, precisa dar esses exemplos. Porque os mesmos banheiros e os programas de computador dos outros órgãos continuam com esses mesmos problemas caríssimos e não se toma decisão para mudar, para alterar. Aquilo que o doutor Carlos Mirabelli chamou de inovação. Qual é a inovação hoje na administração pública? Qual é a desburocratização da administração pública hoje? É só o uso de programas de computador. Mas a rotina, a legislação, tudo isso precisa ser repensado. Vou dar um exemplo. Quando alguém protocolizava a petição inicial, haveria uma distribuição, depois encaminhado a outro órgão, até chegar ao juiz. Nosso programa hoje vai direto para o juiz, várias etapas são suprimidas. Etapas que não foram suprimidas porque eram desnecessárias. É porque o computador realiza a mesma atividade sem essa decisão do servidor que tinha hoje um cunho meramente burocrático. Por que eu estou chamando a atenção disso? Vocês já foram aos outros países com o mesmo sistema burocrático do Brasil, a Alemanha, a Holanda, que também adotam o mesmo sistema. Por que o nosso é mais complicado que o deles? Por que o nosso não tem funcionado? Que o nosso é mais caro do que o serviço que nós prestamos. O Banco Central do Brasil fez uma intervenção no BERON, Banco de Rondônia. O valor da intervenção gasto pelo Banco Central foi maior do que o valor que se procurava corrigir com a intervenção. A Justiça do Trabalho, um ano e meio atrás, gastou mais com ela própria do que os dinheiros das partes em curso. Era mais fácil dar o dinheiro do que manter a estrutura. As universidades públicas que eu integro estão com corpo docente, em grande parte com uma ou sem nenhuma turma, por problemas administrativos. Professores sem dar aula porque dizem que os alunos não têm computador. Quando uma universidade particular, os alunos não têm recursos, estão em pleno funcionamento. E pior, não temos como determinar que essas instituições funcionem, porque o sistema hierárquico da administração também não funciona. Hoje, o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, deram uma ordem, a possibilidade dessa ordem ser cumprida após a decisão tomada é muito reduzida, é muito pequena. Deixei a presidência com o único ato faltando para a construção de um edifício. O que aconteceu? Não foi construído. O único ato da administração não saiu. Faltava um ato. Eu não podia fazer janela previdente. Faltava um ato. Não saiu. A obra inteira deixou de ser feita. Olha, não custaria nem um centavo para a administração. Onde é que nós chegaremos? Onde é que nós queremos chegar? Hoje, os municípios do Brasil, 50%, pelo menos dos municípios do Brasil, vivem da burocracia da administração pública. Servidores, gente ligada à própria administração. O produto interno bruto brasileiro, quase 15% vive em função do pagamento de remuneração e pensões para servidores. Hoje nós transformamos o Brasil numa grande administração pública. E o que é pior, as ideologias pregam o aumento do serviço público. Os senhores verificaram os partidos políticos estão lutando para transformar todo mundo em servidores públicos no Brasil, como se o caixa da União, do Estado, do município, aguentasse, suportasse essa quantia. E os servidores, que são, a rigor, grandes eleitores, defendem essa ideia de expandir a situação, mas eles não entendem que não é possível que todo brasileiro seja um servidor público, não há recurso para isso. Como é que nós vamos explicar isso? Como é que nós temos que explicar ao brasileiro que nós temos que não só desburocratizar,
Temos que desestatizar a nossa vida. Quando temos problemas, vamos para o juiz, em vez de procurarmos uma solução prática, porque não há solução prática. Os órgãos não funcionam. Nós temos bancos que praticamente extraem a riqueza da nossa república sem nenhum resultado prático. Juros absurdos, sem competição, sem controle. Todos os dias nós sabemos de pagamentos indevidos feitos com bancos brasileiros, tudo sem controle. E o que está a se discutir hoje é qual político não teria cometido o crime que nós sabemos está lá na documentação, a assinatura, o valor, a quantia retirada pelo tal político. Então, nós não conseguimos, com a administração pública, hoje, dar conta dos nossos problemas. Vejam, se hoje alguém comer um sanduíche na rua ruim, não adianta encaminhar uma reclamação formal a um órgão de fiscalização sanitária, porque só um fiscal poderia ir lá constatar, segundo os tribunais, que o sanduíche estaria, diria assim, estragado. Se houver um crime na rua, a despeito de nós todos podemos evitar, o fato de não ser um policial naquele lugar, naquela hora, transformou aquele crime em um complexo de questões burocratizadas. Se algo estiver fora, não podemos dizer que haja crime. Fiscalização, controle, tudo em nosso país hoje está sujeito a um regime burocrático. Achamos mais fácil exigir muitos documentos a exigir uma declaração de que está com tudo em ordem. Achamos mais fácil cancelar o PIX do que prendermos quem comete crimes com PIX. Então, eu pergunto, aonde nós queremos chegar? O Estado de Direito. O Estado de Direito não existe como fim em si mesmo. O Estado de Direito nasceu para servir a nós. E nós não servimos ao Estado. O Estado não tem que discutir competência, se a competência tem por objetivo final garantir que todo brasileiro receba o bom serviço público. E hoje nós estamos preocupados se é o agente fulano de tal, que era o agente do dia, marcado para ser o funcionário do dia, que praticou o ato, e não se o ato é praticado corretamente. Nós chegamos a um ponto no qual a nossa administração está tão ensimesmada que nem sabe mais para que serve. Alguém já se lembrou que a administração é só um meio? É um objetivo? O Estado democrático de direito para acender o brasileiro? Alguém já se lembrou que os órgãos que cuidam da população de rua gastam mais dinheiro com seus servidores do que com a função que eles deveriam exercer junto às pessoas necessitadas? Que os gastos do INSS com seu pessoal são tão altos que torna quase inviável a função do próprio órgão? Como é que nós podemos imaginar isso? Aí nós resolvemos um problema, fazer uma concessão. Não vamos ter uma companhia que serve água e nem esgoto. A companhia vai e cria uma burocracia. Cobra um valor para um documento, cobra um valor para o equipamento, como se fosse repartição pública, transformando a sua atividade burocrática na própria atividade em questão. Por essa razão, eu começaria a lembrar a todos que esta comissão e a exposição do Dr. Carlos Mirabelli são feitas indissociavelmente para resolver problemas não só da função, mas da estrutura da administração pública. O que é e o que faz devem estar juntos. E nós devemos simplesmente reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho dos gastos públicos,
e fazer com que os municípios não sejam mais de 50% meras administrações públicas, mas sim áreas produtivas, gerando riqueza e emprego para todos. E o Brasil seja finalmente dos brasileiros, e não da burocracia e dos poderes que hoje comandam essa burocracia. Eu já tenho até dúvidas se nós conseguiríamos, na estrutura que nós temos, fazer essas modificações. As pessoas acham que tendo o conforto de uma boa conta bancária e uma boa casa e uma boa renda, que isso as deixa protegidas. A criminalidade, a corrupção, a impunidade não olham, não são seletivos, todos serão de alguma forma capturados, todos serão atingidos. Então, eu acho que nós temos que mudar. É o próprio regime administrativo brasileiro. A desburocratização significa desjudicializar, retirar esse conceito de burocracia, ao ponto de hoje um agente público, um reitor de uma universidade, ele não tem um assessor para assuntos jurídicos, aliás, para assuntos acadêmicos, ele tem um assessor para assuntos jurídicos, porque tudo é jurídico na repartição hoje. Que país no mundo reduziu a administração a um conceito jurídico? O Brasil. Nenhum país fez isso. Deixo aqui, em resposta à palestra do Dr. Caio Mirabelli, uma resposta. Como fazer? O que fazer? Como mudar? Quem vai mudar? Essas são as perguntas que eu deixo para os demais participantes. Muito obrigado. Obrigada, querido desembargador André Fontes, sempre extremamente consistente, profundo nas suas manifestações. Foi uma belíssima exposição. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso professor, Dr. Francisco Sancler, para suas observações, para sua exposição. Ele é especialista em gestão pública, em direito administrativo. É uma honra estar com a presença do Dr. Francisco aqui nesse evento. Doutor Francisco, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Ana. Queria agradecer primeiro o convite aí do Genilton, né, nosso organizador, retribuir o carinho que eu tenho lá com o nosso doutor Caio, né? Já assisti as palestras dele, inclusive a que estava em Santa Catarina, na presença aí da doutora Ana Basílio. Foi uma excelente palestra, então eu vou retribuir aí o carinho. Então eu vou cumprimentar todos, para eu não esquecer nenhum nome aqui, na pessoa do nosso organizador, o doutor Genilton. O professor André Fontes esgotou aí praticamente tudo, né? Eu acabei até invertendo a ordem aqui da minha palestra e vou trazer algumas experiências, porque eu estive no Tribunal de Justiça durante 7 anos da minha vida, fiquei na presidência também do tribunal, fiquei na terceira vice, na primeira vice-presidência, fui chefe de gabinete de uma autarquia aqui no Rio de Janeiro, do PROCON, fiquei lá por 2 anos como chefe de gabinete, e atualmente eu estou como secretário de modernização e integridade do município lá de Nova Iguaçu, e é uma tarefa muito difícil. Eu começo falando o seguinte, pela pouca experiência que eu tenho, uma coisa eu pude perceber. Há uma confusão hoje entre os gestores públicos, e eu falo aqui os agentes políticos, os agentes administrativos e os próprios servidores, entre o conceito, e o Caio já explanava isso no início, de Estado, governo e administração. Há uma confusão danada e, ao meu ver, essa confusão é porque se deixou de lado aquilo que o Decreto 200 de 1967, Caio, queria propôs, está em vigor até hoje, e me parece que os gestores não seguem. E aí eu vou te dar um exemplo, Caio. O decreto que estabelece a organização da administração pública federal, que é o Decreto 267, que ainda está em vigor, ele diz lá que a autarquia tem autonomia. Ele diz que a autarquia ela pode também fazer planejamento, ela pode ter coordenação, e ela recomenda, o decreto recomenda, lá no artigo 6º,
à delegação de competência. E isso nós não encontramos nos dias atuais. Pelo contrário, encontramos muitos gestores centralizadores, né? Aqueles gestores que querem tomar decisões sozinhas, às vezes querem aparecer na função de seus cargos, com viés político, e acaba tendo essa confusão entre Estado, governo e administração. O Caio expôs muito bem o Estado, que é a pessoa jurídica, e o Estado tem lá os seus poderes, o legislativo, né? O judiciário e o executivo, mas eu tenho o governo também. O governo vai quem estabelece as diretrizes, é ele que vai traçar as metas, né? E uma das questões interessantes do governo é que o governo ele tem que ter o planejamento de governo. O próprio artigo 7º do decreto diz que um dos requisitos do governo é ter o planejamento de governo. Se realmente os governos conseguissem fazer os seus planejamentos, nós, aqui, eleitores, né, ou administrados, como preferimos falar no direito administrativo, poderíamos escolher muito mais os nossos representantes, de uma forma muito melhor. Por exemplo, se você pega um governador que estabelece um plano de governo, e ao final você tem uma nova eleição para governo do Estado, ou para prefeitura, ou para presidente da República, seria muito simples para o eleitor. Bastava pegar o plano de governo, analisar os dados, os números, né, e deixar de acreditar nas promessas e verificar se realmente ele conseguiu implementar o plano de governo dele, se o plano é bom, se o plano é ruim, como ele fez para alcançar. Mas isso não ocorre. Hoje, infelizmente, nós temos que ficar acreditando em promessas. Então, todas as eleições, vêm os políticos prometendo tudo, tudo, tudo. Ninguém olha para plano de governo. Eles fazem um plano de governo, às vezes, dias antes da campanha. E aí a administração pública que está na ponta, que se diferencia do governo e do Estado, que é quem executa as funções do governo, acaba sofrendo. Vou dar um exemplo para vocês. A autarquia, o decreto dizia que ela tem que ter autonomia. Eu sou professor de Direito Administrativo já há 9 anos, e eu tenho uma dificuldade de ensinar isso para os alunos, que eu falo, olha, não há hierarquia entre o Estado e a autarquia. Aqui no Rio de Janeiro podemos pegar o exemplo do Detran, do Procon também, são 2 autarquias. Eu tenho que ensinar para os alunos que não há hierarquia entre o Detran e o governo do Estado. Mas sempre tem um aluno mais curioso que pergunta, mas professor, o presidente do Detran não é nomeado pelo governador? Os cargos em comissão do Detran não são do governador? São do governador. E aqui, Caio, eu já faço a primeira crítica, né? Eu estou lançando o Manual de Direito Administrativo, o José Pinheiro Madeira fez o prefácio do meu livro, e lá eu defendo a questão da livre nomeação, defendo a extinção dessa palavra, livre nomeação, livre exoneração. Você sabe, Caio, que com o novo Código de Processo Civil, isso foi uma conquista. Se nós assistirmos aí às palestras dos professores de processo civil, Alexandre Câmara, né, Fred Didier, esses renomados professores, Humberto, Teodoro Júnior, eles elogiam muito a extinção da palavra livre convencimento. O Código de Processo Civil revogado, aquele de 73, ele tinha lá uma expressão que o juiz, ao apreciar a prova, ele poderia utilizar o seu livre convencimento. O novo CPC, no artigo 370, extinguiu a palavra livre, não tem mais. Agora o juiz analisa conforme está nos autos, né? O que já deveria ser. Só que no direito administrativo isso permanece. Então, o que acontece? Os deputados, a base do governo, aquele pessoal todo, ficam fazendo alianças, acabam nomeando os presidentes de autarquia, de outros órgãos, e tendo à sua disposição os cargos em comissão. E acabam nomeando esses cargos e exonerando, porque eu também sou contra a exoneração livre, sou a favor da exoneração ad nutum, mas de uma forma livre, assim não, que às vezes emperra. Eu fui diretor de atendimento do PROCON, do 151, que era o call center, em 2013, na presidência do tribunal em 2012. Então, o que eu percebia, professor André Fonte? Às vezes a autarquia evoluía, às vezes a presidência do tribunal evoluía, como evoluiu na sua gestão, entra um novo gestor, volta 10 anos. Volta ao passado. Volta anos. Vou te dar um exemplo. Lá na terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, nós implementamos, e eu tenho muito orgulho, meu nome está lá até hoje, fico triste porque não segue. Porque se seguisse, né, estaria tudo certo. Quando nós assumimos lá a terceira vice-presidência, na gestão do desembargador Duarte, que há pouco tempo se aposentou, eu peguei e mapeei todo o processo de trabalho. Quantos processos são publicados? Quantos o Supremo reforma? Quantos o STJ reforma?
Quantos acórdãos as câmaras fazem o exame de compatibilidade e seguem os precedentes? E todos que estão nos assistindo aqui, essa informação é pública. É só entrar no site do TJ, institucional, terceira vice, vão verificar o relatório. Chama-se RIGER, Relatório de Informações Gerenciais. E o relatório de informações gerenciais, professor André, ele é tão importante que ele deve constar nomes. Eu faço questão de colocar nomes. A diretora de autuação, tal. Por quê? Quando o novo presidente chega, basta ele abrir o relatório, que ele vai ver todos os projetos que estão em andamento, vai ver todos os números. Naquela época, levava mais de um ano para enviar o processo para o Supremo, quando ele era admitido. Porque o processo ainda era físico, tinha que botar na Kombi, a outra Kombi levava para outra Kombi, que levava para o correio, para não sei aonde. Nós conseguimos reduzir aquilo para 3 meses, de um ano para 3 meses, com metade dos servidores. Nós identificamos que o problema não estava na quantidade de servidor, mas no método de trabalho. Mas por que eu estou falando desse relatório? Porque hoje eu vejo que os presidentes de autarquia, presidentes de tribunais de justiça, não fazem os relatórios e não dão importância. Há pouco tempo atrás, um dos presidentes, eu tive a oportunidade de debater com ele, falou, não, esse negócio de norma ISO 9001, esse negócio de norma de qualidade, é muita auditoria aqui para mim. Olha, mas isso tem um lado bom, porque todo o processo de trabalho ele fica redondinho. Eu tive também a honra, a oportunidade de iniciar minha carreira como assessor do desembargador Capanema, quando ele foi primeiro vice-presidente. Na gestão do desembargador Capanema, nós certificamos, eu tenho orgulho disso, nós certificamos a primeira vice-presidência com a norma ISO 9001, de qualidade. E o que nós fizemos lá? Criamos as chamadas RADs. RAD, olha que legal, professor André. RAD, Rotina Administrativa. Rotina administrativa. Então, eu trazia um servidor da corregedoria para autuar agravo de instrumento na primeira vista. O que pegava ele? Entregava a RAD. Está aqui, ó. É assim que autua. Todos os procedimentos. Hoje, na administração pública, de uma forma geral, não é assim que funciona. Hoje, você tem a exoneração ad nunto de um servidor que está no meio de um procedimento licitatório, ou às vezes está no meio de uma implementação de algo que vai ser muito bom para a administração. Então, eu deixo aqui uma crítica aos gestores públicos que não se importam com o relatório, porque os números, eles demonstram tudo. Quantos processos são publicados, quantos são autuados. E eu lembro que eu fazia comparativo. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui? A gente está autuando menos processos? Esse mês a gente está autuando mais? Então, eles agravam mais no final do ano. Naquela época, todo agravo tinha pedido de liminar, e no final do ano vinha muito agravo com pedido de liminar. Eu falei, então no final do ano tem que botar mais servidor na autuação. Então, os números, eles conseguem trazer esse direcionamento estratégico. E isso, Caio, Ana também, que é vice-presidente da OAB, também deve passar por essas dificuldades, né? Isso não é discricionário, isso é obrigatório. O decreto 267, que está em vigor até hoje, se aplica para as autarquias, ele determina que tem que ter plano de trabalho, tem que ter coordenação, tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. E tem uma coisa interessante que o decreto fala, delegação de competência. A delegação de competência para o decreto 267 ela é obrigatória. E quando eu falo delegar competência, é você confiar na sua equipe. Olha, faça isso, faça cada um na sua área de atribuição. Mas todos sabendo fazer tudo, todo mundo conhecendo as rotinas de todo mundo, tudo de forma muito transparente. E isso permite ao cidadão fiscalizar mais ainda. O desembargador André deixou aqui, né, no ar como que nós resolveríamos esse problema. Eu sou adepto ao pensamento da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, lá de São Paulo, né, que é membro do Comitê Internacional de Licitações. Ela só tem uma forma de resolver isso. Tem uma forma. É o cidadão, é o administrado. É o administrado. Ela chama até de princípio da sindicabilidade. O maior fiscal é o povo. E quando o desembargador André dava o exemplo de que se um cidadão, vamos chamar de consumidor, chega a um restaurante e vê produtos fora da validade, produtos estragados lá, ele tem que ligar para o fiscal. E o fiscal daqui a 3 anos, porque não vai em tempo real. Em 2013, eu não vou mentir para vocês, teve uma fiscalização que a gente fez em tempo real. Foi no Extra aqui da Barra. Uma senhora ligou, em tempo real nós conseguimos ir lá no Extra. Eu lembro, o diretor da fiscalização era o Fábio, o policial federal. Ele, vamos lá agora. Conseguimos uma vez na vida fiscalizar em tempo real. Mas eu acho, André, que o consumidor pode fiscalizar. Ele tem esse poder. Ele não vai poder aplicar a multa. Mas, olha, hoje o PROCON do Rio de Janeiro, na gestão do Dr. Cássio Coelho lá, ele tem um aplicativo. Então, o consumidor pode mandar um vídeo, pode mandar uma foto. Como
problema desse vídeo chegar na fiscalização e a fiscalização lavrar o auto? Os atos da administração pública presumem-se verdadeiros até que alguém prove o contrário. Então, se o mercado ou se o restaurante falar não tinha produto estragado, ele que prove. O consumidor me mandou um vídeo, mostrou a bandeira lá, me mandou o CNPJ, falou o dia, deu lá o CPF dele, a identidade, o contato dele, vai ser em tese uma testemunha do meu fiscal, e o meu fiscal lavra. Quando surgiu a pandemia, eu estava chefe de gabinete do PROCON, os fiscais faziam home office. E os fiscais falavam, olha, vamos... Minha câmera deu algum problema, né? Minha câmera está bem para vocês? Está tudo certo? Não, não está não. Para mim aqui apareceu alguma coisa errada aqui. Ela ficou desativada aí. Vamos lá, já para caminhar para concluir, né? Vamos ver agora. Melhorou? Então, no início da pandemia, os fiscais fiscalizavam pela internet. Ligavam, lavravam. Muitos não queriam lavrar o auto de infração. Falaram, não pode, tem que ir lá entregar o papel, professor André, tem que... Se não entregar o papel, com a cópia do auto de infração, não vai ser válido. Eu falei, isso, deixa que ele alega. Nossos atos aqui são todos presumidos válidos, legais. Então, nós temos esse problema aí realmente de burocratização demais, pouco poder na mão do povo, do consumidor, do usuário, do serviço público, né? Há esse problema também, professor André, porque o Código de Defesa do Consumidor não se aplica para todos os serviços públicos, né? Não se aplica para todos. Então, às vezes, um processo leva anos no Poder Judiciário, eu não posso alegar falha na prestação do serviço, apesar de pagar custas. Apesar de pagar as despesas processuais, eu não tenho como reclamar do Poder Judiciário. Isso também é um absurdo. O consumidor não pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para todos os órgãos públicos. E olha que o CDC prevê essa possibilidade, mas há uma corrente muito forte que só pode utilizar para os serviços delegados. A própria Lei 8987, que é a Lei de Concessões e Permissões, ela diz que pode. Então, barca, trem, ônibus, metrô, esses aí podem usar o Código de Defesa do Consumidor. Outros serviços públicos, não. Outros serviços públicos não podemos utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, o DETRAN. Eu não posso usar o Código de Defesa do Consumidor contra o DETRAN. E, às vezes, o DETRAN leva anos, meses, às vezes, para renovar uma carteira. Serviço e eu pago Duda, pago tudo ali, mas não posso usar o Código de Defesa do Consumidor. Se eu quiser reclamar do DETRAN, eu vou na ouvidoria do DETRAN, que vai mandar para não sei quem, daqui a 30 anos eles me respondem. Então, tem esse problema muito grande. E, para concluir, o Caio falava no início sobre descentralização. Né, Caio? A descentralização nasceu como uma técnica de melhoria do serviço público. Me perguntar, o que é a descentralização? A descentralização é uma técnica administrativa para melhorar os serviços públicos. Mas me parece que ela está piorando o serviço público. Por quê? Porque como muitas autarquias, muitos entes da administração indireta, ainda nem fizeram concurso, Caio. Nós temos ainda autarquias que sequer tiveram concurso. Você pegar o PROCON, por exemplo, do Rio de Janeiro, só teve um concurso. E olha que o PROCON, Caio, você que é muito aí preocupado com a economia, o PROCON ele atua diretamente na economia. E se você pegar o artigo 170 da Constituição Federal, que estabelece os princípios da ordem econômica, um deles é a defesa do consumidor, é o inciso 5º do artigo 170. Então, a defesa do consumidor está relacionada lá aos princípios da ordem econômica. Então, tinha que fomentar um pouco mais concurso, não precisa encher de servidor também, a máquina fica muito cara, dentro das suas áreas de competência. E essa questão da livre nomeação de cargos públicos tem que acabar. Eu já vi pessoas nomeando gesseiro para fazer parecer jurídico. O cara falou, nunca fiz faculdade de Direito, mas o deputado me mandou ficar aqui e pagar 30 mil por mês. Eu falei, como aí, calma. Esse negócio de livre nomeação tem que acabar. Tem que passar lá no município de Nova Iguaçu, eu estou ajudando a implementar isso como secretário de Modernização e Integridade. Você tem que pedir as certidões criminais. Você tem que pedir a certidão de que não tem condenação por improvidade e pedir o currículo. Tem que ter currículo. A capacitação do servidor, inclusive os tribunais de contas vêm falando isso, é dever do gestor. Se o gestor ele nomeia uma pessoa que não é capacitada, os tribunais de contas é improbidade. Isso é improbidade administrativa. Porque ele nomeia uma pessoa que nem capacitada é e tampouco capacita. Porque eu não sou contra os cargos de comissão. Você pode nomear, os políticos podem ter quantos cargos quiserem. Eu acho que isso dá mobilidade à administração. Ela tem que mudar mesmo. Eu brinco, eu falo que cada comissão não bota nem porta-retrato em cima da mesa, tem que trocar mesmo. Isso é bom, mas tem que trocar pessoas técnicas. Áreas técnicas, elas devem ser preservadas. Então eu venho aqui nessa palestra, Caio, deixar essa crítica.
Eu acho que um dos maiores problemas hoje é essa questão de livre nomeação. O Supremo já vem mitigando isso, não deixou o presidente da República nomear o diretor da Polícia Federal, já vem mitigando. Nós já temos jurisprudência do STJ dizendo que a exoneração ad nuntum tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa que está 20 anos lá com cargo comissão, acorda e vê o nome dela publicado no Diário Oficial exonerado, o STJ já tem um julgado bom dizendo que tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Às vezes fazer uma transição também de um cargo para outro. Eu vejo muitas exonerações que sequer fazem transição. Eu já cansei de sentar em cadeira de gestor que eu falei, meu Deus, quando eu fui na terceira vice-presidência, doutora Ana Basílio, eu fiquei no departamento de exame de admissibilidade. Eu sentei e falei, o que que eu faço aqui? Aí eu lembro que tinha o Júlio, um servidor com mais de 40 anos de tribunal. Ele falou, Francisco, tem um segredo. Vai botando do lado esses ofícios. Chegava o ofício do Gilmar Mendes, Supremo. Vai botando do lado, que se for urgente, alguém vai procurar. Ou seja, não teve transição. O diretor saiu, sentei lá. Depois de 6 meses, comecei a descobrir o que eu tinha que fazer. Aí, depois de um ano que a gente começa a implementar, implementa, vai embora, o outro chega lá e implementa. Então, isso, doutor André, é um problema muito grave. A gente tem que acabar com esse negócio de livre nomeação, livre exoneração. Mais uma vez, eu parabenizo esse evento, porque muitos servidores também assistem aqui, e a capacitação é um dever. Apesar da administração pública hoje ter que economizar, os tribunais de contas falam, tem que investir em capacitação, tem que investir em servidor, tem que ficar capacitando. Então, nomeou um cara para um cargo de comissão, manda ele ficar 3 meses numa escola de governo, manda ele assistir 20 aulas ali primeiro, para depois vir tirar as dúvidas. Eu vejo gente hoje na administração pública que não sabe a diferença da certidão para um ofício. Não sabe o que é um despacho. Eu vejo gestores públicos dando decisão chamando de despacho. Então, assim, para nós, isso é básico. Despacho é de encaminhamento, certidão enuncia um fato. Então, eles têm que saber. Quem for exercer cargo público tem que saber isso. Isso é o basicão. Não pode colocar uma pessoa como diretor de uma autarquia ou gestor de um local que não saiba o básico. E sempre planejando. Então, esse, Caio, é um dos principais problemas que nós temos hoje na administração. Essa questão de livre nomeação, livre exoneração, deixando muito a critério do governo e tirando as autonomias da autarquia. A autarquia, ela nasceu para ter autonomia, ela nasceu para ter patrimônio próprio. Você pega o exemplo do PROCON no Rio de Janeiro, paga aluguel. Qual é o patrimônio próprio aqui do PROCON? Não sei. Aluga o computador, aluga, não tem. Mas as multas que o PROCON aplica, vai para o PROCON? Também não, vai para o fundo do Estado. Ué, mas calma aí. Eu estou dando um exemplo do PROCON porque foi minha última experiência. Mas todas as autarquias no Brasil são assim. Às vezes a autarquia aplica uma multa e a multa não vai para ela. A multa vai para o fundo, aí a prefeitura pega aquela multa do ambiente e joga lá para um asfalto. Então, essa autonomia também é um outro problema. Nós temos que brigar por mais autonomia das autarquias, brigar por mais planejamento. O cidadão, o contribuinte, tem que brigar por relatórios, por números, tem que saber números. Quantos contratos estão em execução? Qual o valor que se pagou esse mês? Quanto gastou com a imprensa oficial? Quanto essa prefeitura gasta com luz? Por que esse mês gastou mais do que o outro? Onde está o problema? Os números são tudo. E o dia que os gestores começarem a fazer esses relatórios, a gente não vai precisar mais acreditar em promessa. Basta ver o número. E contra a matemática, ninguém briga. Todos os meus cargos, eu faço questão de colocar o relatório, boto no papel. Algum dia alguém for falar alguma coisa, fala, está aqui, reduzimos isso, aumentamos aquilo. Então, deixo a minha crítica aqui em relação ao livre e a questão da ausência de autonomia aí das autarquias. Mais uma vez, agradeço aí a participação, o convite, e me coloco aqui à disposição também para algumas dúvidas aí que surgirem. Professor Francisco, brilhante exposição, extremamente didática, relevante, sobre assuntos muito delicados, mas nós todos, sem dúvida nenhuma, ficamos muito felizes de saber que a sua atuação agora como secretária em Nova Iguaçu, nós estamos com uma grande gestão lá. E a verdade é que, resumindo a sua fala e a do desembargador André, nós estamos falando aqui de gestão eficiente, né? Gestão eficiente, gestão voltada para o cumprimento daquele princípio constitucional da eficiência, que hoje é princípio constitucional aplicável à administração pública, que é o princípio da eficiência. Todos os itens abordados aqui estão em congruência com o princípio da eficiência.
Eu queria passar a palavra agora para a nossa advogada tributarista, a querida Bruna Leone, para as suas considerações. Depois eu vou pedir para a Isabela e para o presidente Cristiano comentarem a escolha do desembargador André Fontes pelo EPROC. Eu, na verdade, sou suspeita para falar dessa escolha, que eu não gosto do PJE e adoro o EPROC, acho o melhor sistema que tem no Brasil. Mas eu depois queria ouvir a Isabela, Prerrogativos, e o presidente Cristiano, o que eles acharam dessa escolha de gestão do desembargador André. Mas, Bruna, sem mais delongas, passo a palavra para você, querida. Uma boa noite a todos. Doutora Ana, muito obrigada pelo convite. Estimados membros aí das diversas comissões, assim como os organizadores também do evento, os demais participantes, todos que estão aí nos assistindo, temos colegas, advogados, alunos, né, estudantes de direito, e sem dúvida está sendo um evento memorável e riquíssimo para todos nós aqui que estamos conduzindo e para quem está também nos assistindo, né? Eu vou fazer uma pequena correlação aí com o direito tributário, né? Aproveitando aí a minha fala, e vou falar um pouquinho sobre a relação da administração pública com o administrado, quando ele se encontra na condição de contribuinte dos variados tributos existentes, né? Então, assim, através da arrecadação de impostos, que é realizada a manutenção das necessidades básicas do nosso país, como transporte, habitação, saneamento básico, obras públicas e outros aspectos aí que são relevantes para a economia do país, né? E através de algumas ciências que se comunicam quando o tempo é pagamento de tributos e a utilização destes para manutenção dos gastos governamentais. Então, o governo ele precisa de arrecadação para que haja aí a receita e que possa colocar em prática atender às necessidades da nossa sociedade, né? Então, o direito tributário ele estuda profundamente a natureza jurídica dos tributos, a aplicação das leis municipais, estaduais e federais, e levando sempre em conta, né, se o imposto é municipal, estadual ou federal. Então, exemplificando, o ICMS, que é um imposto estadual, cabe à administração pública estadual gerir a cobrança e a manutenção desse imposto. Então, vai muito aí da discussão que a gente tem falado sobre toda essa organização, né, sobre todo o acompanhamento, as fiscalizações. Falando também a respeito do imposto de renda que é federal, por exemplo, inclusive ontem, né, a gente teve aí a aprovação pela Câmara dos Deputados a respeito do projeto, né, de lei que altera algumas regras aí do imposto de renda. A gente acaba estendendo aí a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.500 mensais, e aí tem a questão também dos lucros e dividendos. E PJ, né, pessoa jurídica, a gente reduz aí de 15% para 8%, né? Tem essa discussão que ainda vai gerar muito grande, envolve questões de possíveis bilhões, né, de prejuízos aí, vale a pena aí uma reflexão a respeito. A economia, como eu já mencionei antes, né, também tem relação com a administração dos recursos, que são originados dos impostos, contabilidade, as ciências atuariais, que o governo ele já administra como grandes recursos que visam, então, a manutenção do sistema previdenciário, que é muito pesado, né? Também já foi citado isso de uma forma brilhante aí pelo desembargador André Fontes, e que também gera muitos impostos, né? E a gente não pode também deixar de mencionar a relação com a administração, que é a grande teia da gestão de recursos e os mais variados, inclusive os recursos humanos, né? Para finalizar mesmo, é muito forte a relação entre a administração pública e os impostos arrecadados pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e eu acredito que o conhecimento das ciências que se relacionam, eles proporcionam maior eficiência no uso desses recursos. E aí é o que a gente pode gerar, como as estradas bem pavimentadas, escolas bem estruturadas, hospitais, equipamentos mais modernos, transportes de qualidade. Então fica aí a reflexão sobre o que a gente tem de arrecadação atualmente
num conjunto de impostos que a sociedade repassa para o que a gente tem de entrega de serviços por parte aí da administração pública direta. E para finalizar o meu espaço aí, a minha pequena fala, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu estou aqui junto com os gigantes do direito e eu espero que as nossas comissões contribuam cada vez mais com a sociedade através de ricos debates como esse aqui de hoje. Obrigada pelo espaço e parabenizo a todos nós aqui. boa noite, tudo bem? Muito boa exposição, doutora. Então, vamos passar aí, acho que da doutora Ana caiu. Vamos passar. Ô, doutora Ana, tu chegou. Beleza. Tá sem som, doutora. Está sem som, doutora Ana. Agora voltou? Voltou. A minha internet não está muito firme aqui, mas graças a Deus eu consegui voltar, Genilton. Mas parabéns, Bruna, eu ouvi a sua exposição sobre esse relevante tema, direito tributário, nas diferentes esferas. E agora vou passar a palavra para a nossa querida presidente da Comissão de Prerrogativas de Campos e depois para o presidente Cristiano para fazer o encerramento. E nossa querida presidente pode comentar a respeito do drama que a advocacia está passando com o PJE do TJ do Rio de Janeiro. Um drama terrível, né, Isabela? Sim, nós temos tido muitas reclamações. Eu acho que congelou. Congelou. Então, congelou a imagem e o som dela. Estou de pauta aí para o doutor Cristiano falar enquanto ela conserta dela. Pois é, a gente passa então a palavra para o Cristiano enquanto a Isabela conserta a internet. Todos os dias, são muitos advogados que procuram a gente, que não conseguem trabalhar. Congelou de novo, né? A internet dela acho que não tá bom. Essa hora a internet tá travando começa a muito, ficar... Isabela. Tá travando a sua imagem e o seu som, principalmente. Essa hora de tráfego na internet, está todo mundo na internet, aí começa a ficar com a qualidade um pouquinho pior. Mas Bateu então... 7 horas, virou caos. Eu vou então passar a palavra para o querido presidente Cristiano, quem sabe a Isabela até lá consegue melhorar a internet dela. Não, eu só para comentar a questão do PJE e do IPROC também, né? Eu particularmente considero o IPROC o melhor sistema, né, que nós temos. Eu lamento por vários motivos que não haja esse padrão e que o padrão não seja o IPROC, né, porque para mim é o melhor sistema que tem. E o PJE pelo menos naqueles sistemas que a gente lida, né, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós tínhamos no Brasil em torno de 40, 45 sistemas, considerando todos os tribunais, o que já é uma loucura, né? É uma coisa completamente sem sentido que você imponha que os advogados tenham acesso a mais de 40 sistemas diferentes para os variados tribunais. Mas considerando o que nós temos contato mais direto dos tribunais mais próximos, o PJE e principalmente do TJ do Rio, né, porque o TRT também utiliza o PJE, mas é impressionante como no TJ do Rio é muito pior, né? Consegue ter muito mais problemas. A cada dia que passa, os problemas são ainda maiores.
E a advocacia é quem sofre diretamente com isso, né? Diariamente, né? Acredito que a Isabela vai ter condições também de relatar, mas as nossas prerrogativas são, claro, frequentemente, de forma lamentável, né, violadas, mas, sem sombra de dúvidas, a maior reclamação atual da advocacia é o sistema de PJE do TJ do Rio. Não se consegue trabalhar. A verdade é essa, não se consegue trabalhar. Tem dias que você simplesmente não consegue fazer nada porque o sistema do tribunal não funciona. Então, e teve oportunidade, né? O sistema do TJ está passando por uma fase de transição, poderia ter optado por um sistema melhor, por que não o EPROC, né? Mas optou por seguir para o PJE, e nós estamos aí, vivendo o caos com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no que toca a esse sistema de processo eletrônico, ao ponto de alguns advogados pedirem o processo físico de volta. É verdade. Porque o processo físico não volta. É verdade, muitos colegas não conseguindo protocolar recursos, não conseguindo ver andamentos processuais, isso é muito grave. E a reclamação na seccional também, Cristiano, é muito, muito expressiva. E, na verdade, até o CNJ teve o objetivo de dar uma uniformizada nos sistemas e, na minha modesta opinião, de maneira lamentável, escolheu o PJE, né? O IPROC é um sistema gratuito para o judiciário, porque ele foi desenvolvido pelo TRF4, e ele é muito lógico, muito eficiente, e ele foi desenvolvido com a prática no Rio Grande do Sul. E eu não sei por que não foi escolhido ele para uniformização, mas realmente a gente sofre aqui na advocacia, no estado inteiro, com essa desgraça desse sistema PJE do TJ, que em lugar nenhum está funcionando, nem na capital. Não é porque no interior a internet está ruim, não. Você falou aí, Ana, da prática, parece que quem desenvolveu o PJE não tem conhecimento de nada do direito, né? É impressionante a dificuldade que o sistema proporciona para a advocacia, ao invés de facilitar, né, todas as dificuldades que ele impõe, trava, em alguns momentos trava, né? Ontem mesmo, né, eu tive um magistrado aqui de Campos manteve contato comigo e dizendo, por conta dessa oscilação de sistemas e diferença de sistemas que operam no juizado e na justiça comum, não é mais possível declínio de competência. Não tem mais possibilidade de declínio de competência. O processo terá Vai que ter ser que julgar extinto, extinto para a pessoa vai entrar ter de que ser novo. julgado extinto, para que a pessoa tenha que repropor a ação, e já está havendo a preocupação, inclusive, no que toca a possíveis prazos prescricionais, né? Porque a pessoa, quando for repropor a ação, não aproveita a distribuição anterior que ela teve. Isso tudo por conta de um sistema mal pensado, né? Não se pensa nas consequências práticas, né? Não se pensa nas consequências práticas. Isso é grave, né? Isso é muito grave, muito prejudicial, ao fim e ao cabo, para a própria sociedade. É o problema de gestão que os nossos palestrantes tanto mencionaram aqui, a questão da gestão eficiente pública, com informações, dados, porque a forma de checar se está funcionando ou não está funcionando. Eu acho que a Isabela conseguiu. Você conseguiu, Isabela? Você está aqui com a gente? Estão me ouvindo? Agora estou. Agora sim. Bom, então eu concordo aqui com tudo que o Dr. Cristiano Miller colocou para a gente. Realmente nós estamos tendo muitos problemas no processo eletrônico do TJ do Rio, né? O EPROC é infinitamente melhor, né? Efetivo. Eu, por experiência, por prática minha no meu escritório, nunca tive qualquer problema com o sistema, em peticionamento, em baixa de processo, nada disso. E, infelizmente, né, a gente fica numa luta junto ao OAB Rio, perante o Tribunal de Justiça, que algumas vezes a gente já tentou contatos e às vezes a gente tem até uma dificuldade, porque eles não reconhecem como um sistema falho, né? E isso também é um problema, porque parece que a gente está de um lado reclamando quando eles falam que não reconhecem um problema. E
volta e meia a gente tem que pedir certidões, né? Tá em cima lá do Tribunal de Justiça para disponibilizar a suspensão de prazo, tudo isso, porque realmente é uma realidade. Os advogados não conseguem acessar, não conseguem baixar os arquivos, não conseguem entrar sequer para ver intimação, para ver, enfim. Então, deixo registrado aqui elogios ao sistema EPROC, realmente é muito eficiente e um dia, quem sabe, a gente unifica tudo, né? Não sei se a gente chega lá, mas a nossa ânsia é por isso. Agora, doutora Ana, se me permite uma intervenção, Claro, claro. aí tem um problema. A gente sabe hoje quantas reclamações são de advogados? Qual é a principal reclamação? Na época, na terceira vice-presidência, em 2012, nós criamos aquela pesquisa de opinião dos advogados, e eu pegava a pesquisa de opinião dos advogados, jogava ela num gráfico e começávamos a identificar os problemas dos advogados. Naquela época, os processos que chegavam à terceira vista eram muito grandes, porque ele vem da primeira instância, segunda instância, Sim. e era papel. Aí sabe qual era a principal reclamação dos advogados? Que não tinha xerox no andar. Ah, meu Deus, era uma coisa fácil de resolver. Muito fácil. E o índice de reclamação, quando nós entramos na presidência, era de 90% de reclamação, era tudo, ninguém elogiava a presidente. Aí, quando nós colocamos nos números, aí eu volto a falar a importância dos gráficos do Excel, inclusive estou trazendo um servidor do TJ para Nova Iguaçu, porque ele é especialista em gráfico. Pegamos os números, falamos, só botar uma xerox aqui. Saímos da presidência com 3% de reclamação só dos advogados, da terceira vice-presidência. Chegamos lá com 80%, 90%. Então, hoje, eu até escuto na rua, muitos advogados reclamam do sistema. Mas será que o tribunal está fazendo essa análise de dados gerenciais para identificar se é no peticionamento, se não é? Falta isso. Possivelmente não, Francisco. Possivelmente não. E só para deixar registrado aqui, no PROCON e no Rio de Janeiro como um todo, nós implementamos, o professor André Fonte, gratuitamente, o processo administrativo eletrônico. Eu não sei se todos vocês conhecem, é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. O PROCON, inclusive, ficou em terceiro lugar no estado inteiro. O nosso plano diretor de tecnologia da informação, que eu também tenho a honra de ter participado, implementamos gratuitamente, que é o Sistema de Processo Administrativo Eletrônico, que foi cedido gratuitamente pelo TRF4. E quando nós assumimos, tinha um processo em andamento para comprar um sistema por mais de 3 milhões, que é um sistema muito criticado aí. E implementamos, veio do TRF4, implementamos no estado gratuitamente. E Nova Iguaçu agora em breve terá esse sistema também. Mas só deixar registrado aqui que no processo administrativo, o SEI, pelo menos, não sei se vocês estão usando, mas é muito elogiado. Processo administrativo eletrônico. Doutora Ana, bom me saber, permite- né? Vou usar o SEI aí. O SEI eu ainda não usei, mas vou usar o SEI aí eu te falo, Francisco. Mas é bom saber que o pessoal está gostando. Pegando um pequeno gancho aí da fala do Dr. Sinclair, existem diversos mecanismos hoje muito acessíveis para planilhas, profissionais que mexem com muita facilidade a respeito desses programas em Excel e que traz para a gente uma visibilidade muito maior do que está acontecendo através de estratificações. Então, assim, são ideias assim muito boas que podem ser colocadas em prática, porque eu compreendo que seja um retrocesso muito grande para a gente. Com o avanço tecnológico que a gente tem, com a importância do sistema judiciário para a sociedade, e a gente se vê aí de frente com um sistema que, infelizmente, não se adequa, não satisfaz as nossas necessidades, né? Tanto nossas quanto dos clientes, das pessoas que precisam desses andamentos. Porque são diversos erros, são diversas falhas e que poderiam ser sanadas com a implementação de um sistema único, por exemplo. Eu faço minhas as palavras da doutora Isabela a respeito do EPROC, um sistema excelente. E agora, por que a gente manter o sistema dessa maneira? Por que aqui a gente sofre tanto, né, com o PJE? Cadê as planilhas? Cadê os indícios, né? Onde estão as estratificações, os registros das inúmeras reclamações? Quando os advogados lançam uma reclamação, abrem um atendimento, para onde vai esse número? Para onde vai essa reclamação? Onde está essa estratificação? Cadê esse número? Então, é muito importante que a gente se atente a esses detalhes, porque são coisas que são fáceis de resolver. E aí vem a famosa burocratização, né? O que a gente pode fazer, aí vai uma sugestão para a querida Isabela,
de repente a gente pode fazer um abaixo-assinado digital para todos os advogados do Estado reclamando do PJE para a gente dar números para o tribunal. Se ele não tem os números, a gente fornece, Isabela. Gera um dashboard, Ótima ideia. você possa verificar os números. Gera-se um dashboard através de aplicativos, de Excel, que são programas de fácil acesso, que tem pessoas que manuseiam isso com muita facilidade, mas que vai trazer para a gente um número, né, ali no papel. Olha, isso aqui, o número de reclamações é esse. E aí, o que a gente... Olha, eu, Bruna, chutaria que os insatisfeitos com o Tribunal de Justiça e seu sistema PJE são cerca de 80 mil, porque são os advogados ativos no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, deve ser um número parecido com esse. Né? Também não conheço ninguém que elogie. Ninguém elogia o sistema não tem. PJE. Não tem. Não tem, não Mas tem. com dados, né, a gente consegue trabalhar, a gente consegue exigir mais, né? A partir do momento que há registros, há reclamações, mas isso fica solto, a gente não tem nada, não tem nenhuma evidência, né, de que há essa insatisfação. Sim, falam que há insatisfação, mas cadê isso? Então, eu acho que a implementação aí de um sistema para a gente começar a coletar esses dados e gerar dashboards, estratificações, aí já com números, com dados, a gente consegue aí, de repente, galgar para uma alteração aí, uma migração, por exemplo, para um EPROC, que é excelente, na minha opinião, é um sistema muito bom. Ajuda muito, auxilia muito, eu nunca tive problema. Maravilha, Bruna. Bom, então vou passar a palavra, a gente já está chegando ao final do nosso evento, eu já estou triste aqui de terminar, que foram exposições maravilhosas, mas eu queria passar a palavra para o nosso querido presidente da OAB de Campos, Cristiano Miller, para ele fazer o encerramento do nosso evento, ele que é nosso anfitrião hoje aqui. Obrigado mais uma vez, Ana. Eu queria agradecer, né, ao desembargador André Fontes, ao doutor Francisco Sancler, ao Caio Mirabelli. Foram apresentações, para além de jurídicas, muito com visão prática, né? Eu acho que isso demonstra toda a importância desse debate, trazendo aqui experiências, enriquecendo esse diálogo com a advocacia e com a sociedade, né, de uma forma geral. E penso que exatamente esse é o nosso propósito, né? Enquanto instituição, enquanto OAB, essa é a nossa intenção, esse tem que ser o nosso propósito. Fomentar esse debate, trazer para o diálogo, trazer questões interessantes, e tenho certeza que a missão foi cumprida com muita desenvoltura e com muito brilhantismo, né? Parabéns a todos, doutora Bruna também, pela sua fala acerca do direito tributário. Enfim, muito obrigado pela presença na nossa casa virtual, né? Espero que em breve a gente possa realizar novos eventos e agora de maneira presencial. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa noite, gratidão. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau.